Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Léo Costa, eu sou professor de prática baseada em evidências e hoje eu vou fazer mais um vídeo para você sobre como ler e interpretar ensaios controlados aleatorizados. Para quem quer seguir toda a série, volta aqui vários vídeos que você vai gostar muito e você vai aprender a fazer uma leitura de ensaios clínicos aí com alguma facilidade. No último vídeo, eu falei sobre análise por intenção de tratar. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre dados perdidos, tá? Que é quando você não consegue, o autor do estudo, não consegue coletar os dados dos participantes, seja por qualquer motivo. Participantes podem não querer te dar os dados porque você não consegue encontrar ele mais, porque ele eticamente fala que não quer mais conversar com você, porque eles morrem, porque eles viajam e desaparecem, assim por diante. Então, assim, o primeiro segredo do grande ensaio clínico é o pesquisador ter uma série de estratégias para não perder os dados. Mas perdeu. Você fala, perdeu, já era. E alguns vídeos atrás, eu falei que a perda amostral permitida em ensaios controlados e aleatorizados é algo em torno de 15%. Quando as perdas amostrais são inferiores a 15%, você assume que essas perdas aconteceram ao acaso e você não vai assumir causalidade, ou seja, não foi porque um tratamento era muito pior do que o outro que você acabou perdendo esses dados. Eles se perderam porque pessoas somem, pessoas se desinteressam e é assim que funciona a vida e as pesquisas devem simular o mundo real, tá? Quando as perdas são superiores a 15%, você começa a se preocupar com isso, porque pode ser ou que o pesquisador é muito desleixado, ou porque de fato tem algum problema acontecendo dentro do estudo que os participantes estão pulando fora muito. Por exemplo, por eventos adversos. Então, quando você lê ensaios controlados e aleatorizados sobre opioides, sobre esteroides anabolizantes, por exemplo, você percebe que tem uma perda de dados gigantesca. E a razão disso, a perda de aderência é muito alta, porque os pacientes não estão tolerando os tratamentos. Então, isso já é conhecido na literatura, que para alguns tipos de categoria de tratamentos, ou drogas principalmente, você pode acabar perdendo dados, porque o tratamento está causando muitos problemas com o paciente. E o ideal, como disse na aula anterior, era você capturar o desfecho desse paciente, mesmo ele não sendo aderente. Até porque se você fizer isso, você vai aprender as razões pelas quais o participante pulou fora do estudo. Mas, Léo, eu já perdi, já era, o autor já perdeu. O que ele faz? Pois é. Na aula anterior, no princípio de intenção de tratar, a gente falou que para fazer a análise você tem que ter um banco de dados completo. Você tem que ter todos os números ali nas planilhas, mesmo dos pacientes que não aderiram. Mas pode ser que você não conseguiu pegar o dado. Como é que eu faço? Então você vai fazer uma coisa que chama imputação de dados. O que é imputação de dados? É você colocar um número que se aproxima de um número real que você não tem. Olha que loucura, tá? Então existem várias técnicas de imputação de dados que eu vou rapidamente explicar para vocês aqui, porque pode ser que na leitura do seu texto você perceba isso. A técnica de imputação mais comum que existe é uma técnica que é chamada Last Value Carried Forward. Então, você olha o nome, Last Value Carried Forward. Você pega o último número da planilha que esse paciente tinha. Então, vamos supor que é um ensaio clínico de dor, por exemplo, tá? E vamos supor que esse paciente tinha uma dor 10 no início do estudo. No primeiro acompanhamento, essa dor estava 6 e no terceiro e último acompanhamento, você perdeu esse paciente. Então, você assume que esse paciente não mudou de quadro clínico entre a última observação e a observação que você não tem. Então, você pega o último valor, o last value, e carry it forward, e empurra para frente. Então, aquele número que estava vazio na sua planilha, você vai colocar o número 6, porque era o último número que tinha lá. Então, esse tipo de análise, ela assume que o paciente não mudou de quadro clínico em relação à última observação realizada. Aí você pode falar, Léo, mas talvez ele mudou. Verdade, você não sabe. Então, essa é uma técnica e talvez a mais famosa de todas. Uma outra técnica é o pesquisador assumir que esse paciente vai se comportar como a média ou a mediana de todos os sujeitos que participaram daquele tratamento. Então você pode, por exemplo, você pegar todos os números daquela planilha, tirar a média ou a mediana e colocar lá. Então você está assumindo que a melhora desse paciente, ou a piora dele, ou o quadro clínico dele, está semelhante a todos os sujeitos do estudo. Ela é razoável. Então você assume que a melhora é similar. E existem algumas outras técnicas, como por exemplo o worst case scenario. Eu pego o pior dado da planilha e assumo que esse cara teve o pior cenário.
Então, se o pior número da planilha, por exemplo, nessa de dor for 10, eu boto 10 para ele. Então, eu assumo que esse cara piorou como o pior paciente daquele estudo. Isso é uma estimativa mais conservadora de tratamento. E existem ainda 2 ou 3 técnicas que são baseadas em regressão estatística, em que o computador vai tentar ver qual que é a trajetória de todos os pacientes do estudo e ele vai automaticamente imputar um valor que mais se pareça com aquele sujeito, tá? Isso pode ser chamado de bootstrapping, pode ser chamado de regressão linear, pode ser chamado de modelos lineares mistos. São técnicas estatísticas que fazem isso. Os melhores ensaios clínicos usam esses modelos matemáticos em que ele vai pegar a trajetória de todos os sujeitos. Vai pegar a trajetória daquele sujeito e vai falar assim, bom, baseado nessa trajetória comparado com todo mundo, o número que mais deve se aproximar é esse aqui. Aí ele imputa automaticamente na planilha. Aí você tem uma planilha completa de dados e você analisa. Aí você fala assim, Léo, então é sério que vários ensaios clínicos, então, vão ter números que não são reais, que são números simulados? Sim. E é exatamente por isso que a perda amostral tem que ser pequena. Porque imagina um estudo que perdeu 50% de amostra e você imputa 50% de dados. Isso significa, em outras palavras, que você tem 50% de dado real e 50% de dado calculado baseado em estimativas que você nem sabe são verdadeiras, tá? Toda imputação de dados contém viés, porque você não sabe de fato o que aconteceu com o paciente. Mas não imputar causa mais viés ainda. Então, isso é um dilema que o pesquisador tem que carregar e você, na hora de ler, tem que interpretar. Então, como que você se acalma com isso? O pesquisador fez uma análise por intenção de tratar? Sim, ponto para o pesquisador. A perda de dados foi inferior a 15%? Sim, ponto para o pesquisador. Ele usou alguma técnica de imputação de dados que faz sentido para você? Sim, também. Aí você lê, interpreta isso e está tudo bem. Se o pesquisador for preguiçoso e ele simplesmente apagar da planilha esses caras que perderam os dados, perde o ponto para o pesquisador. Se a perda amostral for acima de 15%, você começa a assumir que a perda de dados não foi ao acaso e você também vai ler aquele estudo com muito mais cautela ou vai simplesmente desistir daquele estudo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, segue o nosso canal aqui, segue o PBcast, que é um podcast de prática baseada em evidências, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!